Este vídeo é aqui uma resolução de um problema de misturas reativas ou de combustão. Nesta resolução eu vou falar aqui de alguns pontos. Vamos falar, por exemplo, do cálculo do calor de combustão para um processo que é isobárico, em que existe uma diferença e vamos falar entre a diferença de PCI, a volume constante e a pressão constante. Não é uma coisa típica nos problemas, por exemplo, do Sengel, não me recordo de ver, mas pronto, vamos falar sobre isto. Também cálculo da temperatura adiabática da chama, cálculo da temperatura de orvalho dos produtos, considerando ar seco nos reagentes. Também vamos ver com ar úmido nos reagentes. E depois também vamos calcular a temperatura dos produtos para garantir a condensação de uma dada quantidade de água. Às vezes há problemas a perguntar qual é a temperatura para ter-se condensado X quantidade de água. Há outros que dizem determina a temperatura para, ao contrário, qual seria a temperatura para condensar X quantidade de água. Pronto. Vou resolver de uma forma, depois vocês têm que fazer, digamos que, engenharia inversa. Qual é que é o problema? Temos aqui um cilindro que contém uma mistura estequiométrica de ar e etileno gasoso e a mistura ocupa um volume de 14 litros, à pressão de 3,3 bar e à temperatura de 90 graus Celsius. Então, qual é a informação que é dada também no enunciado sobre o combustível? Temos o PCI, a volume constante, para o combustível no estado gasoso e como é inferior, já sabemos que a água dos produtos tem que estar no estado gasoso, em vapor. Se fosse superior, significava que a água tinha condensado, então precisaríamos de mais energia. Havia mais calor a sair para garantir que houve a condensação. Vamos interpretar então aqui os dados do enunciado. Ora, nós temos um cilindro deste género, e ele contém uma mistura estequiométrica, e então para 1 kmol de etileno, ou combustível, ficamos então com esta representação aqui, em que eu coloquei o G por causa de ser gasoso, e coincide aqui com o PCI, a volume constante, para o estado gasoso, então não temos que fazer aqui nenhuma alteração. E também é o PCI, a água, vamos dizer que está no estado gasoso, não nos diz nada indiferente no enunciado, por isso, para simplificar, vamos dizer que ela também está no estado gasoso. Ora, se fizermos aqui os balanços, chegamos à conclusão destes resultados e daqui podemos então escrever a nossa equação estequiométrica deste género, em que eu pus aqui, digamos que eu pus o 1, a ver se conseguia pôr aqui um ponteiro, pus aqui assim este 1, para não esquecer que é para 1 kmol de combustível. Pronto. Então agora temos a informação que a mistura ocupa estes dados aqui no início, ou seja, os nossos reagentes, que é esta parte inicial. Então temos o volume, temos a pressão, a temperatura. Desculpa. Ui, não consigo voltar atrás. Pronto, não consigo voltar atrás, mas temos ali os dados todos. Pronto. Agora a primeira linha é calcule o calor transferido do cilindro se a combustão for isobárica e a temperatura final dos produtos for 300 graus. Então temos aqui a nossa equação estequiométrica, já omiti aqui o 1, está bem? E agora esta informação que nós temos é relativamente aos produtos ou gases de exaustão. Vai ser considerado o nosso estado final, nosso ponto 2. E o que é que sabemos sobre o ponto 2? Ora, a combustão é isobárica, sabemos a pressão, sabemos a temperatura final, mas temos que colocar aqui assim em Kelvin, está bem? Ora, como é um cilindro, também sabemos que é um sistema fechado, vamos aplicar a primeira lei ao nosso cilindro. E aplicando a primeira lei, temos calor mais trabalho igual à variação de energia interna, ou seja, a energia que atravessa a fronteira, que é o calor e o trabalho, tem que ser igual à variação de energia no interior do nosso sistema. Pronto. Como é que nós definimos o trabalho para um processo isobárico? Pegamos aqui no nosso integralzito habitual, mas não precisamos estar aqui a desenvolver porque já sabemos que é este o resultado, menos P delta V. Se substituirmos então na expressão anterior, vamos ter que, neste caso, o calor vai ser igual à diferença
de entalpias, que ocorre neste caso específico, para um processo isobárico. Okay? Pronto. Depois vocês fazem pausa para ver com detalhe as expressões, se assim quiserem. Ora, a entalpia para cada ponto não pode-se apenas contabilizar a energia sensível e latente, mas também tem que ter a química. Porquê? Porque nós estamos a começar por termos um combustível mais ar, neste caso está a ser ar seco, e no final vamos ter o quê? CO2, água e N2. Ou seja, há aqui uma reação química, há uma alteração da estrutura molecular. Então, as nossas entalpias, H1, tanto como H1 como H2, têm que contabilizar a entalpia dos reagentes para o estado 1 e depois temos que fazer aqui este ajuste que está relacionado com aquela parte da referência e a entalpia de formação. E o mesmo para o ponto 2. Mais detalhes sobre isto, há outro vídeo, de certeza absoluta, que explica isto. Tenho a certeza que tenho. Lá. Pronto. Recordando, este é o nosso estado de referência. Então, qual é o suporte que eu costumo habitualmente utilizar aqui? Bem, eu costumo colocar este gráficozinho em que a linha azul é a variação da entalpia total com a temperatura para os reagentes e a linha laranja para os produtos. Ora, elas não estão sobrepostas porque existem diferenças, são coisas diferentes. Enquanto que aqui temos etileno e ar, aqui temos CO2, H2O e N2. Então vamos marcar os pontos. Este é o ponto de referência. Então, reagente de referência e produtos de referência. Porquê que é importante? Porque esta é a ponte entre as duas retas, entre as duas curvas de entalpia. E isto é conhecido como poder calorífico. E o poder calorífico, a pressão constante, é dado por diferença de entalpia. Ou podemos também utilizar este poder calorífico, esta ponte é definida pelo valor de poder calorífico, ou também pela entalpia de combustão. Basicamente, nível numérico, uma é igual à outra, mas altera aqui o sinal de positivo ou negativo. Pronto, agora vamos marcar o resto dos pontos. Ponto 1 está aqui, ponto 2 está aqui. E o que é o calor? O calor é, como nós já vimos no slide anterior, é a diferença da entalpia total. Então, é a diferença de alturas entre estes dois pontos. Este termo que está aqui. O calor da combustão vai ser a entalpia total de 2 menos a entalpia total de 1. Então, é o que nós temos aqui. A entalpia total de 2 menos a entalpia total de 1. Isto é basicamente a substituição dos H's do slide anterior com estes H's que estão aqui em cima. Vamos então continuar aqui a analisar esta expressão. Temos aqui 3 termos distintos, vamos desenvolver cada um. O primeiro termo, isto é simplesmente calor sensível, que é a alteração entre a temperatura, é o deslocar da temperatura de referência para a temperatura dos fumos, a temperatura final. Então, nós podemos resolver isto de várias maneiras. Podemos usar as entalpias totais para cada um dos, e somar para cada um dos componentes dos produtos, não é? CO2, H2O e N2. Podemos também escrever com as entalpias específicas e temos que saber claramente a massa de cada componente. Se assumirmos gás ideal, então podemos saltar a parte dos H's e podemos fazer com os CPs, CPs médios. Então, este CP barra, a partir de agora, vai ser o valor médio entre T2 e T0, ou seja, entre a temperatura dos fumos e a temperatura de referência 0. Ou podemos fazer por molar. Eu vou assumir que este CP com estes 3 pontinhos em cima, porque já não sabia como é que havia mais diferenciar. Nunca ninguém usou os 3 pontinhos em cima, pessoal, está bem? Foi simplesmente eu aqui no desespero, tinha que encontrar alguma coisa entre diferenciar o CP médio e o CP médio molar, ou CP molar médio. Então este é o CP, as unidades deste CP é kJ por kmol Kelvin, e este aqui de cima é kJ por quilograma Kelvin.
e este N é o número de moles efetivo que nós temos do CO2, enquanto que este N grande é um número de moles que nós temos, por exemplo, olha aqui em cima, é o número de moles de CO2 por cada quilomol de combustível. Então, este valor que nós temos aqui, este 2, é na realidade quilomol de CO2 por 1 kmol de combustível. Então, e este número, este 2 que está aqui, é na realidade este N grande de CO2. Pronto. E no final temos tudo a multiplicar pelo número de moles do combustível, que é para no final isto tudo dar kJ. Pronto. Podemos fazer o mesmo agora para os reagentes, exatamente a mesma coisa, tudo exatamente igual, ficamos exatamente com a mesma expressão, só muda aqui combustível, O2 e N2, está bem? E este N de N2 é o quê? É 3 vezes 3,76, está bem? Pronto, agora vamos para as entalpias de formação, são estes termos aqui. A primeira coisa que nós temos que saber é que para elementos estáveis o HF0 é 0. O que é que são elementos estáveis? Ora vejam, é o oxigênio, é o N2, porque são coisas que existem naturalmente na nossa atmosfera aqui ao nosso redor, por isso vocês não veem aqui a entalpia de formação delas a serem contabilizadas aqui nesta parte dos HFR0. Pronto. Então, como é que isto pode ser escrito? Podemos usar entalpias específicas, podemos usar entalpias molares, e aqui, estão a ver, tenho os 3 pontinhos porque é a entalpia de formação por molar, digamos, kJ por kmol Kelvin. Aqui já não há um médio, digamos. Depois, temos aqui com um número em função do número de moles do combustível, ou seja, este N de CO2 que está aqui, mais uma vez, é este 2, este N de H2O que está aqui é este 2, este N de CO2 H4 é 1. Ok? Pronto. Que é o que estava supostamente aqui atrás. Também podemos escrever isto com o PCI, e temos que usar PCI a pressão constante, porque temos aqui entalpias. Porém, o que é dado é a volume constante, ou seja, é com diferenças de energia, de energia interna. Mas nós podemos então ir por aqui. Sabemos que a diferença de entalpias vai ser a diferença de energias internas mais um delta PV. E se substituirmos, no final temos isto assim, temos esta expressão deste género. Delta U mais delta N RT0, e este R é é a constante universal, que é os 8,132, se a minha memória não me falha, kJ por kmol Kelvin. Vocês estão a pensar, mas eu nunca fiz isto na minha vida. Em princípio não estão de fazer, eu só estou a explicar o que é que acontece aqui por trás, e vocês já vão ver que isto depois acaba por simplificar. Pronto. Ora, voltando então aqui, nós tínhamos que, pegando outra vez na expressão das entalpias de formação, ficaria então substituindo pelo PCI a volume constante, que tínhamos anteriormente, ficava deste género. E aqui a minha apresentação está diferente, né? Partindo aqui desta expressão, ficaria algo assim. Está bem? Pronto. Vamos agora olhar, recolher dados das tabelas para os reagentes, para a primeira parte. Isto são os dados iniciais, V1, P1 e T1, e aqui estão os nossos reagentes, e agora o número de moles, aquele N grandinho, porque é por cada quilomol de combustível. A primeira coisa que eu posso calcular é o YI. E este YI para cada um, que é a fração molar para cada um. Para isso preciso calcular o número de moles total dos reagentes, que dá 15,28 por cada quilomol de combustível, e consigo calcular então o Y1 para cada um. Eu sei que isto vai ser igual à fração volúmica, e como nós temos o volume 1, o
volume total dos reagentes, consigo saber então o volume para cada um dos componentes dos nossos reagentes. E agora, pela lei de Amagat, também consigo saber a massa, porque aplico a equação dos gases ideais, PV igual a MRT, e se eu quero, eu posso usar o volume parcial, e para usar o volume parcial que eu vi aí, eu vou usar a pressão da mistura e a temperatura da mistura, tem ali MI. E agora vamos à tabela, no caso tabela 39 das tabelas laranjinhas, e vou ler este CP médio, e eu pus aqui, li na tabela 39 na linha T1, o que é que isto significa? Quanto é que é T1? T1 é 363.15 Kelvin, então eu vou lá, à linha dos 363.15 Kelvin e leio diretamente o valor. Que na realidade acaba por ser uma média, porque o valor que lá está é a média entre esta temperatura e a temperatura de referência, que são os 25 graus Celsius. Para quem, se vocês tiverem aqui um elemento que não apareça nessa tabela, vocês vão à tabela 38, registram o valor para T0, registram o valor para T1 e fazem a média. Pronto. Agora vamos converter aqui trabalhar aqui os nossos valores. Ora, eu sei que o meu número de moles de combustível vai ser a minha massa de combustível a dividir pela minha massa molar do combustível, por isso vamos lá procurar a massa molar de cada componente, está na tabela, 1, e agora posso substituir aqui com a massa do nosso combustível, a dividir pela massa molar, e temos aqui o resultado. Recordo que a massa de combustível foi calculada no slide anterior, através da PV igual a MRT, utilizando o volume parcial. Pronto, então temos aqui efetivamente o número de moles de combustível que existem na realidade, está bem? E agora, com o número de mole de combustível e com o Y que nós calculámos nos slides anteriores, podemos então saber o número de moles total dos reagentes. E também podemos então saber o número de moles efetivo, e não por quilomol de combustível, para cada um dos componentes dos nossos reagentes. Posso então também calcular agora o CP médio molar, ou CP molar médio, que é basicamente o CP médio que já tinha da tabela anterior, multiplicar pela massa molar de cada um, e temos aqui então estes valores. Vocês não precisam de calcular os valores todos, vocês só precisam de escolher um caminho, está bem? Uma daquelas equações das entalpias que eu vos mostrei, se querem a entalpia específica por massa, ou por número de moles, ou por número de moles relativamente ao número de mole de combustível, e fazem. Portanto, podem ir com uma por outra. Por acaso, com este exercício, eu consegui saber estes valores todos, está bem? Pronto, então, voltando aqui à parte dos nossos reagentes. Como aquilo que eu estava a dizer, escolhem apenas um método, não precisam de utilizar todos os métodos, ou escolhem o que vos for mais favorável ou o que for possível com os dados do problema. Então, eu tenho tudo, por isso eu calculei utilizando os três termos, as três expressões, e vejam lá, milagre, deu-me igual, entre as três, já era esperado. E agora vamos, e é esperado que dê positivo, porque a entalpia, a temperatura dos reagentes dos reagentes, no instante dos reagentes, é superior à temperatura dos reagentes, desculpem, à temperatura da referência, ou seja, aqui é 90 e aqui é 25, por isso é esperado que dê positivo. Agora vamos olhar para os produtos. E aqui eu até estou a sinalizar que vou fazer isto na base molar. Primeiro, por causa dos produtos, é assim que eu consigo começar. Ou seja, a minha abordagem não vai ser igual à abordagem que eu fiz para os reagentes. Pronto. Temos aqui os dados que eu conheço, que é o P e o T. Não conheço o volume, está bem? O que é que eu sei? O número de moles por cada quilomol de combustível. E mais uma vez consigo saber o Y. E aqui está a fração molar. E através da fração molar
porque eu já sei o número de moles do combustível, isto é por quilomol de combustível, consigo saber o número de moles efetivo de cada elemento. E também vou à tabela 1 para ver o valor da massa molar e vou também à tabela 38, mais uma vez, desculpem, à tabela 39, ver o CPI médio constante. Aqui vocês têm que é 500 alguma coisa está errada, eu enganei-me aqui acho que me enganei na temperatura, acho que a temperatura que estava na T1 estava igual a esta. Não estava, pronto, esqueçam. Vocês vão aos 573 Kelvin, ou seja, à linha dos 300 graus, na tabela 39, e veem este valor. Se não tiverem um destes elementos na tabela 39, já sabem, vão à tabela 38, fazem das duas uma, ou a média entre 300 e 25 e vão à linha dessa temperatura ver, ou vão à linha dos 25, à linha dos 300 e fazem a média dos CPs. Pronto. E daqui eu posso também saber o CP médio molar, porque já tenho o CP médio e tenho a massa molar, e aplico aqui esta multiplicação e já fico aqui com kJ por kilomol Kelvin. Pronto. Ora, resumindo, também consigo saber a massa de cada um dos componentes, e aqui está ela, e consigo também não, porque isto eu já tinha este dado da página anterior. Pronto. Só para fazer aqui uma tabelinha com a parte das massas. Tá? Ora, mais uma vez, escolham o método que der, desde que vocês nas unidades no final bata tudo certo. Pronto. Independentemente do método, mais uma vez, tenho tudo em kJ e dá positivo porque T2 é 900, 300, já não sei quantos graus Celsius aqui é. 300 e aqui é 25, por isso vai dar positivo por causa desta diferença. Pronto. Agora vamos para a entalpia de formação. Nós tínhamos visto que isto era esta expressão. Ora, recordando os valores, este é o PCI, a volume constante que nós tínhamos. Isto é a massa do combustível que eu já tinha determinado. Temos aqui o número de moles dos nossos reagentes. O número de moles dos nossos produtos também conseguimos saber ainda pelo slide 13. E podem ver que, por acaso, temos aqui o valor deu igual. E no final temos então, ou podemos fazer por aqui. Vamos usar um destes dois métodos para calcular o número de moldes produtos. Agora como é que isto vai ficar? Bem, vocês viram que esta expressão há pouco tinha lá NR menos NP, ou ao contrário, já não sei. E como eles são iguais, vão cortar. Então ficamos aqui com a diferença de entalpia de formação menos 133,60 kJ. Então o calor de combustão é só substituir agora estes termos aqui em cima, certo? E deu-me aqui negativo. Ora, deu-me negativo, faz sentido, porque da minha perspectiva, da forma como eu escrevi isto, ao ser negativo, o calor está a sair. Esta é a minha perspectiva. Há quem use os sinais ao contrário, vai dar positivo, mas já sabem que o calor está a sair. Agora vamos para determinar a temperatura adiabática da chama. E o que é a temperatura adiabática da chama? Tomemos aqui marcar os pontos, o ponto 1, o ponto de referência, e como é que eu vou saber a temperatura adiabática da chama? É quando não existe calor a sair, ou seja, o nosso volume de controlo é adiabático, não permite a saída nem a entrada de calor. Então, se o calor é zero, isto significa que a minha diferença de entalpias entre o ponto 1 e o ponto final dos produtos vai ter que ser zero, para o calor de combustão ser zero. Então ficamos com esta expressão aqui, em que o calor ficou zero. Vocês pegam naquela expressão do calor da combustão que tínhamos antes, se colocarem o Q igual a zero, vocês no final ficam com isto aqui. A única diferença é que aqui diz add e do outro lado estavam 2. E esta fica então a nossa temperatura adiabática da chama. Ora, qual é a abordagem aqui?
Vou pegar nesta expressão, vou substituir novamente, fazer aqui o trabalho todo. Por acaso vou fazer aqui por massa, por causa pronto, porque este exercício permite e achei que fosse mais simples. Ora, a parte dos reagentes não há alteração. Então, os reagentes e o combustível não alteram. Temos a mesma quantidade que tínhamos antes, que é esta parte aqui, este termo aqui, que é... Eu pus este termo todo, mas o PCI também não vai alterar. Aqui temos as massas, a massa também vai ser toda ela igual. Então, o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai alterar? Vai ser a parte dos produtos, porque este CP médio que está aqui, que eu coloquei aqui, vai ser médio entre a temperatura adiabática da chama, que nós não conhecemos, e a temperatura zero, a temperatura de referência, que nós, por acaso, conhecemos, que são os 25 graus. Ou seja, isto vai ser para esta temperatura média que eu coloquei aqui, aquele CP médio. Ora, a temperatura adiabática da chama vai ser um valor elevado, pode atingir valores superiores a 2000 graus Celsius, nós não sabemos qual é que é. E o que é que isto significa? Que o calor específico dos produtos pode variar de forma significativa. Ou seja, às vezes nós, por exemplo, nas misturas não reativas, às vezes mantemos o CP constante, mas neste caso, se vocês forem ver o CP para 0 grau, desculpem, para 25 graus Celsius e o CP para 2000 graus Celsius, há elementos em que há uma variação bastante grande. Então, é necessário fazermos um processo iterativo. Se quem faz o enunciado for vosso amigo, como uns do passado, dizem-vos qual é a temperatura, mais ou menos qual é a temperatura esperada, ou qual é o valor que vocês devem partir. Se não vos disserem nada, bem, vocês inventam um valor inicial. Mas eu também já vou chegar aí com mais detalhe. Bem, como é que funciona um processo iterativo? Primeiro nós assumimos uma temperatura adiabática da chama, que vai ser a nossa temperatura de arranque. Depois vamos ver os valores CP médios para aquela tal temperatura adiabática da chama, não é? Com isto, vamos a... esta expressão aqui não devia ter aparecido. Ups, por isso ignorem-na. Com isto vamos então à expressão que nós tínhamos do calor e calculamos aqui... devia ter aparecido sim, desculpem. Pegámos aqui nesta expressão, pegámos aqui nesta expressão que tínhamos atrás, colocamos aqui os CPs que calculamos. T0 são 25 graus, TP é a nossa incógnita e é o que calculamos aqui. E agora? O TP que calculamos vai ser igual à temperatura adiabática da chama que assumimos? Se sim, fantástico, acabou o problema. Se não, assumimos uma nova temperatura adiabática da chama e repetimos aqui o processo. Para obter o valor de partida do processo, o que é que podemos fazer? Então, podemos iniciar 2000 ou 2500, mas é sempre um pouco arriscado. Podemos utilizar o valor de CP que tínhamos para a linha anterior e depois calcular uma temperatura nova, ou seja, na expressão anterior colocamos o CP que tínhamos da linha A e tiramos o TP dali. E é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar aqui estes T2, vou utilizar o valor que já tínhamos antes, isto vai ser a minha temperatura média, e vou usar os CPs que já tínhamos anteriormente para os nossos produtos. Pronto, acho que é no slide 13 que estava, não me recordo. Bem, então, se eu chegar aqui e substituir por estes valores CP, o que é que vai ser a incógnita? A temperatura. E então calculo, vem tudo, não sei o quê, e dá aqui 2833. Então, ao utilizar estes valores para 300 graus, que era da linha A, tivemos uma temperatura dos produtos de 2833. Significa que a temperatura adiabática da chama é bem superior a 300, mas não vai chegar aqui aos 2833 por causa da questão que estes CPs aqui estão abaixo daquilo que eles serão para a correspondente temperatura adiabática da chama.
o que é que vamos fazer aqui? O meu primeiro processo, o meu primeiro passo, eu vou assumir 2500 graus e faço o primeiro passo. Calculo a temperatura média, vou ver os CPs médios e depois daqui calculo tudo e deu-me 2339, que ainda está diferente dos 2500 graus Celsius. Então vamos para o segundo passo. Para o segundo, eu vou assumir aqui os 2300, um bocadinho abaixo dos 2500, calculo tudo e cheguei aqui aos 2361, que ainda está um bocadinho diferente disto, mas podiam parar aqui. Escusavam de ser demasiado picuinhas. O erro não é significativo, está bem? Pronto. Mas eu quis ir para um terceiro processo. É um terceiro processo e neste caso assumi 2350, fiz as contas e deu 2355. Pronto, vou ficar por aqui, não vale a pena matar-me mais. Então a minha temperatura adiabática da chama é aproximadamente 2355 graus Celsius. Vamos agora então para uma outra linha. Vamos determinar a temperatura de orvalho dos produtos. E então, o que é que são os produtos? Os produtos é a mistura de gases ideais. E neste caso os produtos estão secos. Sim, neste caso os produtos estão secos. Ou seja, a água ainda não começou a condensar. E quando nos pede a temperatura de orvalho dos produtos, é só da água. Mais nada vai condensar. Então, da psicrometria, o que é que nós sabemos? Que a temperatura de orvalho é a temperatura de saturação para a pressão parcial da água, ou seja, a pressão parcial da água dos produtos, ok? Pronto. E da mistura dos gases ideais, sabemos que a pressão parcial é dada pela fração molar vezes a pressão dos produtos, a pressão da mistura. Então, temos aqui a pressão dos produtos, 330 kPa. Vamos recordar aqui o valor da fração molar da água. E então podemos calcular a pressão parcial da nossa água. E por fim, vamos à temperatura. Vamos à tabela de saturação da água. No caso, a tabela 2. Fazemos a interpolação para este valor de pressão e temos aqui então a temperatura. E está aqui a resolução para quando os nossos reagentes é ar seco, né? E depois vamos ter nos produtos este resultado. Agora, para esta segunda fase, o que é que eu vou ter aqui? Vamos considerar que há umidade presente no ar dos reagentes e que essa umidade é 70%. Uma umidade relativa, tá bem? 70%. Determina a nova temperatura de orvalho dos produtos. Agora, se eu já não estou a usar ar seco, estou a usar ar úmido, então significa que vamos ter que acrescentar água aqui em alguns sítios. A psicrometria, o que é que nós sabemos? Sabemos que existe esta relação entre a pressão parcial da água e a pressão da saturação para a temperatura do ar. E podemos então escrever que a pressão parcial da água, na mistura ar-água, vai ser dada por esta expressão. Qual é que é a pressão de saturação TAR? Ora, é a pressão de saturação para a temperatura do ar. Vamos ver a tabela, 70,18 kPa. E agora, se substituímos aqui nesta expressão, e obtemos que a pressão parcial da água é 49,126 kPa. Para que é que isto serve? Porque agora eu consigo saber a fração molar da água comparativamente ao ar. Ou seja, isto é percentagem molar da água no ar, não é a percentagem molar da água nos reagentes. Está bem? Isto é só do ar. O que é que eu quero dizer com isto? Continuamos aqui na análise dos reagentes. Esta era a nossa expressão inicial. E nós tínhamos agora, o que é que nós agora vamos... Desculpem, esta é que era a nossa expressão inicial. E agora temos que adicionar aqui água, que é a tal quantidade de água
por causa da nossa, o ar já não estar seco. E como podem ver, a água está aqui à parte. E qual é que é a composição do ar? Que neste caso já não é ar seco, porque já não é só O2 e N2, é ar úmido. Mete aqui água. Então vai ser 14, porque é o tal 3, aqui é 1 mais 3,74, dá 4,76 vezes 3, mais um número de moles da água. Porque ar é tudo isto. Ora, eu sei que a fração molar da água é dada pelo número de moles da água dividido pelo número de moles do ar, e vimos que no slide anterior era quase 15%. Se substituirmos aqui a expressão, conseguimos saber o número de moles da água. E notem que eu pus aqui o N grande, porque estes são 3 vezes 1 mais 3,76 por quilomol de combustível. Então, no final, temos 2,5 kmol de água por cada quilomol de combustível. E agora também temos que corrigir os nossos produtos. Ora, os nossos reagentes ficam então com este aspecto aqui. Estão aqui os 2,5 e temos a água no estado gasoso. E passamos a ter aqui o H2O dos nossos produtos. Deixa de ser só aquele 2 e soma aqui mais 2,5, que é desta água que estava aqui no início. Acho que não há dúvidas nessa componente. E continuamos aqui com ele no estado gasoso. Pronto. Agora vamos analisar os nossos produtos. Inicialmente tínhamos isto, em que nós tínhamos este número de... Inicialmente não, desculpem. Agora temos isto, 4,5. Então o número de moles dos nossos produtos por cada quilomol de combustível é este. Agora é repetir o que fizemos na pergunta anterior. Calculamos o Y, fração molar da água nos nossos produtos. Está aqui. Da mistura dos gases ideais, conseguimos saber a pressão parcial da água nos produtos. E então tiramos a temperatura de orvalho nova, 94,64 graus. Agora, o que é que vamos fazer? Considerando ainda este mesmo exercício, vamos determinar a temperatura dos produtos quando 80% dos moles de água estiverem condensados. Ou seja, houve aqui já um processo de condensação, 80% dos moles da água. Então, o número de moles da nossa água nos produtos era este. Se condensarem 80%, significa que nos nossos gases de combustão, nos nossos gases dos nossos produtos, só vamos ter 0,9 kmol. Onde é que está a água? Ora, a água está colada à parede da nossa chaminé, literalmente. Então vamos mudar os nossos produtos. Os nossos produtos passam a ter aqui 0,9 gasoso e 3,6 líquido, que são os 80% dos 4,5. Agora vamos para, olhando para a nossa base, eu chamo-lhe aqui base seca, porque não vai ter esta componente aqui líquida, não é? Vai ser o 2 mais 0,9 mais 11,28, vai dar os 14,18. Não temos aqui a água líquida, está bem? Não é bem a base seca, mas pronto. E agora, continuando aqui nos nossos produtos, vamos olhar então apenas para a água no estado gasoso e sabemos então qual é o número de moles, desculpem, a fração molar da nossa água no estado gasoso, é aquilo que nós queríamos saber. Mais uma vez, calculamos a pressão parcial da água do estado gasoso, porque a pressão da água líquida vai ser a pressão atmosférica. Então, aqui tiramos a temperatura de orvalho através da tabela 2, usando lá está, esta pressão parcial. E aqui pronto, adicionei uma resposta, até estava a ler. Então, basicamente,
Esta é a temperatura. Porquê é que nós acabamos isto? Porquê é que eu pergunto qual é que é a temperatura a que estão os gases de combustão para terem condensado 80% da água e estou a dizer que é a temperatura de orvalho? Porque a temperatura de orvalho é a temperatura de saturação, temperatura em que tem que haver uma condensação. E o que é que nós vimos? Nós vimos que neste caso, a partir dos 98, começava a condensar água. Então, ou seja, imaginem, está a 300 graus Celsius, vai arrefecer, quando chega aos 98 graus começa a condensar água. E vai condensando. E quando chegamos aos 60 graus, já condensou 80%. E se continuarmos a descer, vai até um ponto em que condensou a água toda e nos nossos gases, nos nossos fumos de combustão, deixa de haver qualquer presença de água. Espero que isto tenha sido esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, ficamos então por aqui.